cantando, rezando com você, cantando, rezando com você. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos em oração, em comunhão de fé, esperança e amor, rezando uns pelos outros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos também nos perguntar, assim como Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Vamos também cantando: Jesus Cristo é o Senhor. O que é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que me anima, que me fortalece. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se formos analisar o texto bíblico de hoje, podemos perceber que Jesus sempre se retirava para rezar num lugar de silêncio. Era já um hábito de Jesus se retirar para rezar, a sós, ele com Deus. E nós precisamos também, às vezes, nos retirar do barulho para que possamos estar interligado, ligado com o nosso Deus. E ele pergunta para os seus discípulos: quem vocês já acham que eu sou? Mesmo os discípulos que estavam junto com eles há um bom tempo, e com certeza eles tinham dúvida se realmente era Jesus, mas muitos dizem que era João Batista, que era Elias, que era algum dos profetas. Mas perguntou para eles e Pedro rapidamente disse: não, mas tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas nem todos tinham presente isso em seu coração, em sua vida. Mas depois, mais à frente, Pedro, ele é bem ágil em responder, mas lá na frente eles não vão entender que Jesus, o Messias, tem de sofrer e morrer. Aqui está tudo tranquilo, enquanto Jesus não é perseguido, enquanto Jesus não é morto, enquanto Jesus não é maltratado,
não é surrado e também carregando uma cruz. Jesus parece, para eles, é esse Jesus que eles seguem. Mas com o tempo eles vão perceber que Jesus vai sofrer muito. E ele fala, já anuncia aqui, mas eles não estão atentos a isso. E para frente, mais adiante no texto, nós vamos perceber que os discípulos e o próprio Pedro não gostaria que Jesus, imagina o Messias, sofrer tal condenação, tal sofrimento. Então não cabia na cabeça deles. Mas agora eles tinham presente e Jesus diz, não contem para ninguém. Guarde isso no coração de vocês. E a palavra de Deus chega até nós hoje, a partir deste evangelho, e chama a nossa atenção sobre algo fundamental na nossa vida: conhecer Jesus. E como você conhece Jesus, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente participa da comunidade. Não tem como viver a fé sem conhecer Jesus, sem uma intimidade profunda com Jesus. Ficamos na superficialidade da fé, superficial, sabendo quem é Ele, teoricamente, e não pela experiência que fazemos com Ele, através da oração, através do nosso testemunho, nosso exemplo, de ajudar as pessoas que precisam. Quem diz o povo que eu sou? Isso era a pergunta que ele fez. Ao fazer essa pergunta, Jesus não estava interessado em saber o nível de sua popularidade. Certamente o que ele queria saber mesmo era se o povo já tinha conhecimento do seu messianismo, do Messias. O que ele deseja é que cada um de nós, pessoalmente, busquemos um conhecimento mais profundo da sua pessoa e dos seus projetos, para nós e por nosso intermédio. Os discípulos responderam de imediato. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Não satisfeito com o que o povo pensava a seu respeito, Jesus direciona a mesma pergunta aos discípulos e direciona também a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Muitos de nós ainda pensamos e às vezes não sabemos quem Ele é. E também professamos a nossa fé em Jesus, mas não o conhecemos de fato. Ficamos somente no conhecimento teórico, o que não nos dá autoridade para falar dele. Saber quem é Jesus é muito mais do que isso, do que saber que Ele é Deus. Saber quem é Jesus implica em comprometimento, se colocar a serviço da vida, da comunidade, das pessoas, e sem interesse, porque o que há muito nas pessoas é interesse com a sua causa, comprometimento com a causa de Jesus, com o projeto de Jesus, em dar continuidade à sua presença aqui na terra. Hoje, depois de ter passado pela cruz, de ter nos dado tão grande prova de amor, Jesus continua nos perguntando. E pergunta a você, amada irmã, e para vós, quem eu sou? Quem é Jesus para você? Para nós? Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Às vezes está com a gente, mas a gente o despreza. Vamos fazer a oração, abençoando cada uma de vós, para que possamos conhecer cada vez mais a Jesus Cristo e seguir a Ele que é caminho, verdade e vida. Nós te seguimos e nós seguiremos, Senhor Jesus, mas para que te sigamos, chama-nos, pois sem ti ninguém caminha. Tu és, com efeito, o caminho, a verdade e a vida. Recebe-nos como estrada acolhedora, acalma-nos como só a verdade pode acalmar. Vivifica-nos, porque só Tu és a vida. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No meu coração sinto chamado.
O meu coração sendo chamado, ficou inquieto, eu preciso responder. Então pergunto, mestre, onde moras? E me respondes que é preciso caminhar, seguindo teus passos, trazendo a história, construindo o novo no meio do povo. Seguindo teus passos, trazendo a história, construindo